Olá, irmãos, muito boa noite. Entrando no ar aqui pela rede social, pelo Facebook, com a melodia ao pé da cruz. Novamente queremos levar aos irmãos a meditação da palavra de Deus, esse momento que temos para compartilhar, para edificar aos irmãos com a pregação da palavra de Deus, saber que Ele tem nos abençoado, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos concedido muito mais do que nós merecemos, e louvamos a Deus pela sua grandeza, pela sua beleza, por tudo que Ele representa para nós. Nós estamos entrando nesse momento na sua casa, louvando a Deus, lógico, porque apesar da distância, de não estarmos em comunhão no templo, temos esse momento para lembrarmos dos cultos, para lembrarmos da nossa comunhão aqui na Igreja do Senhor, e também todos que fazem a programação, que fazem parte da adoração ao nosso Deus. E hoje, para a gente lembrar um pouco dessa adoração, eu vou compartilhar com os irmãos, com a igreja, cantando um hino muito conhecido do nosso cantor cristão, Atribulado Coração. Vai lembrar um pouquinho do que a igreja louvou ao Senhor Deus no dia 1º de março. Para matar um pouco a saudade da igreja louvando ao nosso Deus com este hino Atribulado Coração, qual Ele nos chama a estar com o Senhor, a buscar o Senhor, porque Ele nos dá o descanso necessário. Depois nós vamos ver também vos prostrais, aqui nós vamos aprender novamente, ou lembrar melhor novamente da adoração que a igreja prestou ao Senhor nesse dia 1º de março, uma lembrança para
a gente matar a saudade daquele período. Mas queremos agradecer os irmãos que já estão conosco. Aqui são vários irmãos, deixa eu ver aqui, só porque já passou alguns, mas quero colocar todos que já estão aqui no comentário. Dá uma boa noite ao irmão Claudemir, ao irmão João Mariano, ao João Paulo, a Clívia, também ao irmão José Lima, Edemir Cordeiro, Leninha, irmã Vânia, irmão Ayrton, boa noite, irmão. Irmão André, também boa noite. A irmã Diana está dando boa noite também aos irmãos. A Cristiele, a irmã Cristina, também a irmã Juraci, que está conosco. A irmã Zilda, o seu Manuel também dando boa noite. Ele disse que está assistindo, que Deus abençoe. Também a irmã Isabel, a irmã Cristiane, a Cristiele já falei, então os demais irmãos que acabaram de entrar, nós agradecemos a cada um também pela sua participação aqui. Nós vamos agora ouvir os Vos Prostrai. Eu posso acompanhar no vídeo aqui, né? Mas os irmãos não podem. Eu quero convidar os irmãos a pegarem suas Bíblias para que a gente possa meditar no Salmo 130. Salmo 130, mais um salmo, a qual nós vamos aprender aqui na adoração ao nosso Deus. Com certeza é um cântico que nos mostra qual é a nossa posição diante do nosso Deus, prostrado para adorá-lo, para amá-lo, para obedecê-lo. Queremos agradecer a alguns irmãos ainda, alguns irmãos. O irmão Claudemir está dando boa noite aqui a todos lá de Marechal Tamaturgo. Nós agradecemos por todos que nos acompanham. Também ao Oséias do Carmo, está dando boa noite, ele é de Camaçari, na Bahia. Agradecemos por estar conosco também.
Deus abençoe a sua família, a sua vida, abençoe o seu lar e, claro, com a palavra de Deus. O irmão Luiz Carneiro também que está com a gente e louvamos a Deus pela sua participação conosco, também está nos assistindo. O pastor Figueiredo, que está também mandando aqui força para nós, né, de continuar com estas mensagens, com esta pregação que tem abençoado vidas. Esse é o nosso propósito. A irmã Cristina também dando boa noite, a minha mãe, né, em particular, a irmã Josemilda também dando boa noite, e os demais irmãos que estão entrando aí. Deixa eu ver se tem mais alguém entrando agora nesse momento, né? Se não, a gente agradece. No final ainda tem mais 2 cânticos aqui que nós podemos ouvir a igreja louvando ao Senhor no dia, como eu falei, no dia 1º de março. Parece que faz um tempão. Vamos abrir então, irmãos, nossas Bíblias para meditação no Salmo 130. Salmo 130, este salmo também de adoração, vai até o 134, um salmo de agradecimento, de louvor ao nosso Deus, tenho certeza que vai nos edificar. Diz assim o Salmo 130: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai bondoso, te agradecemos pela revelação da tua palavra, pela preservação da mesma, de chegar até nós, Senhor, de podermos conhecê-la, principalmente pela iluminação do teu Espírito que nos esclarece as verdades tão maravilhosas, Senhor, que ela tem, e podemos assim não só aprender, mas também como praticar para honrar e glorificar o teu nome. Nos abençoa mais uma vez nesta noite com a tua palavra. Nos abençoa nesta comunhão com a tua igreja. Que a nossa adoração seja como o apóstolo João nos falou, em espírito e em verdade. Independente, Senhor, da distância que estamos, sabemos que o Senhor está presente conosco. Pedimos a tua bênção, no nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. O Salmo 130, também sendo um cântico de romagem, ele é um salmo diferenciado dos salmos demais que estão nesse grupo de 15 salmos. Ele é diferenciado dos demais porque ele está numa categoria de 7 salmos de penitência, que é o Salmo 6, o 32, o 38, o 51, o 102 e também o 143. Por ser um salmo de penitência, isso quer dizer que ele é um cântico de súplica, também de lamento e de confissão de pecados. O salmista aqui sofre por seus pecados, reconhece-os e confessa pedindo perdão ao Senhor. Então este salmo, eu creio que ele nos apresenta, ele nos ensina a confessar os nossos pecados e sermos gratos a Deus em oração. O objetivo é mostrar que é importante reconhecer que somos pecadores e agradecer a Deus em oração por termos os nossos pecados perdoados. Então, como o salmista faz isso? Ou como ele apresenta isso neste salmo? Eu acredito que eu posso destacar aqui 3 maneiras de como ele apresenta o agradecimento a Deus neste salmo. A primeira maneira é orando humildemente ao Senhor. A segunda é orando com temor ao Senhor. E a terceira é orando e aguardando pacientemente a resposta do Senhor. Então o Salmo apresenta para nós aqui
Alguém que está profundamente triste, também profundamente angustiado, que conhece que está vivendo situações difíceis e muito por causa do seu pecado, confessa o seu pecado humildemente do Senhor e espera nele. Então ele faz a sua oração. Em primeiro lugar, ele ora a Deus humildemente. Isso aparece nos versículos 1 e 2, quando ele diz: das profundezas clamo a ti. Se fosse escrito hoje, talvez o escritor diria: do fundo do poço eu te suplico, eu te peço misericórdia. Ou do fundo do poço eu busco o teu auxílio. Então o salmista se encontra numa situação muito difícil. Ele está enfrentando um profundo desespero e o que ele faz? Se humilha diante do Senhor. Clamo a ti. Ou como se ele dissesse, o mesmo que diz lá no Salmo 18, melhor, verso 6, que diz: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro, o meu Deus, aliás, gritei por socorro ao meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Então ele clama ao Senhor pedindo auxílio. A forma de clamar, a forma de pedir, a forma de dizer que é uma súplica mostra a sua humildade diante do Senhor. Então ele pede ajuda. Escuta, Senhor, a minha voz. Eu te suplico. Eu peço insistentemente, ouve a minha voz. Davi também fez essa oração no Salmo 102, e a gente vê isso como ele também apresenta a sua súplica diante do Senhor por causa dos seus pecados. Salmo 102, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: ouve, Senhor, minha súplica, e chegue a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Ele está clamando ao Senhor. Também aparece no Salmo 143, verso 1, também esse pedido, esse clamor por causa dos seus pecados. Diz o texto, Salmo 143, verso 1. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me, Senhor, a tua fidelidade segundo a tua justiça. Ele está clamando por auxílio, por ajuda, suplicando o auxílio do Senhor. Nós não podemos esquecer que Davi está sofrendo por causa dos seus pecados com Betseba. Por causa dos pecados que atingiram primeiramente, como ele diz a Deus, pequei contra ti somente. Nós não podemos esquecer também que Israel estava sofrendo no Salmo 130 por causa dos seus pecados, por se desviar do Senhor. Ele está clamando aqui junto com o povo num cântico de adoração e suplicando ao Senhor por auxílio, exatamente porque tinha se desviado do caminho do Senhor, por causa de não obedecer a palavra do Senhor. Então, quando isso acontece conosco, devemos nos humilhar diante de Deus em súplica. Buscá-lo em oração, a súplica aqui é um desejo realmente ardente do coração, não só de se mostrar humilde diante daquele que é todo-poderoso, mas de com insistência pedir que ele perdoe, que ele ouça as nossas orações. Sabendo que nós somos errados, sabendo até que não merecemos que ele nos ouça, mas aqui é um pedido suplicante ao Senhor das profundezas, do mais profundo abismo, do fundo do poço, a situação mais profunda que me encontro, a saída para o homem quando ele clama ao Senhor. Foi essa oração que o salmista fez. Ele orou ao Senhor humildemente, suplicando auxílio. Mas a outra maneira que ele também faz é que ele ora a Deus
temendo. E aqui a gente observa como ele coloca isso nos versículos 3 e 4, como ele fala ao Senhor. Ele não fala como alguém que tem autoridade sobre Deus e que exige de Deus os seus desejos. Pelo contrário, ele diz: não olhes para mim, não olhes para as minhas iniquidades, ou não me retribua segundo o que eu mereço. Ele coloca isso no versículo 3, quando ele diz: se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Se o Senhor olhar para nós e ver só o que nós realmente merecemos, quem subsistirá diante do Senhor? Se o Senhor olhar para nós só olhando os nossos pecados, quem escapará? Então ele pede: olhe segundo o seu perdão. Ou seja, ele está dizendo: olhe segundo a sua muita misericórdia. Olhe para nós, não com justiça somente, mas olhe também segundo a sua muita misericórdia, segundo o seu perdão. Então o salmista sabe que diante de Deus não há ninguém merecedor, que ninguém é justo diante de Deus, que ninguém pode determinar, que ninguém pode exigir que Deus faça qualquer coisa para nós. Na verdade, a nossa situação diante de Deus é fundo do poço. É de fato iniquidade, é pecado. E ele entende isso. Não olhe para mim segundo o que eu mereço, Senhor. Olhe segundo o teu perdão, segundo a tua muita misericórdia. E a gente pode ver isso também no Salmo 143, o Salmo de Davi, versículo 2, quando ele diz assim: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Não entre em juízo conosco, Senhor, porque à tua vista não há nenhum justo. Não há ninguém que possa se justificar diante de Deus. Então o salmista sabe que todos nós merecemos a condenação. Então não olhe para as nossas iniquidades, olhe segundo o teu perdão. Isso nós podemos também comprovar lá no Novo Testamento, Romanos 3 e 23, quando a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e a um se fizeram inútil. Então, o salmista olha para Deus com temor, ele entende quem é Deus e ele entende quem ele é. Eu sou pecador. Não olhe para mim segundo o que eu mereço. Ele sabe que em Deus há perdão. Por isso ele diz: devemos temê-lo. Por isso ele diz: nós devemos temer ao Senhor. Ele de fato é temível. É um Deus que nós devemos temer. E a ideia de temer aqui é de respeitá-lo, mas também de ter medo do seu juízo, da sua justiça, porque Deus é justo e ele vai julgar aquilo que está errado. O seu amor pelo que é certo lhe impõe a condenar o que está errado, principalmente quando não se aceita o seu amor. O salmista sabe que Deus é quem pode perdoar e sarar as nossas enfermidades ou sarar os nossos pecados. Aparece também isso em outro salmo, Salmo 103, versículo 3. A Bíblia diz assim: ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. E lembrando que, aplicando isso ao que o profeta Isaías diz, ele não está falando somente das doenças que tinha o povo de Deus relacionado ao povo de Israel, cumpridas no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo, mas o principal do profeta Isaías é mostrar que os nossos pecados ou as nossas enfermidades é exatamente o pecado que nos condena, porque é exatamente isso que vai aparecer no capítulo 55, quase no final dos versículos daquele capítulo, mostrando que ele perdoa os nossos pecados. É essa enfermidade que ele perdoa, porque todos nós temos pecado. Ele perdoa, e sabendo que ele perdoa, temos que
temer aquele que pode nos perdoar e reconhecer que ele é quem tem o perdão. Ele perdoa os que o temem e se arrependem. Um exemplo que ele deixa claro para nós no Salmo que nós estamos meditando é o versículo 8. Ele diz no finalzinho do Salmo 130, é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. É Deus quem redime. Redimir é pagar o preço de um resgate. Ele redime, ele paga o preço por todas as iniquidades de Israel, por todas as nossas iniquidades. É ele que paga o preço pela igreja, pelo seu povo. É ele que paga todo o preço. Então, quando realmente tememos a Deus, sabemos que não merecemos nada dele e nos arrependemos e recebemos de fato o perdão. Recebemos o perdão quando entendemos que é necessário se arrepender diante de Deus, confessar os nossos pecados a ele, reconhecer a sua grandeza em nossas vidas. O profeta Isaías também acrescenta, no capítulo 55, versículo 7, dizendo assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Uma pessoa que reconhece seu erro, que se arrepende do seu erro, que pede perdão a Deus pelo seu erro, volta à ideia de se converter, voltar-se para ele, porque ele é rico em perdoar. Quando conhecemos realmente a grandeza desse Deus, nós sabemos como orar diante dele com humildade. Nós sabemos orar diante dele reconhecendo a nossa iniquidade e temendo por sua soberania, sua justiça e grandeza. Nós não exigimos dele, nós pedimos a misericórdia dele. E é isso que o salmista está fazendo. Ele também ora a Deus aguardando. É outra forma de alguém se manifestar a Deus quando conhece o Deus que serve ou quando conhece o Deus verdadeiro. Então o salmista aqui ora a Deus aguardando a resposta de Deus. Isso vai aparecer dos versículos 5 a 7. A ação de aguardar e esperar é repetida várias vezes nestes poucos versículos. Por várias vezes o salmista diz que está aguardando e esperando. E ele diz, eu aguardo o Senhor. Versículo 5, aguardo o Senhor. E quando ele diz aguardo o Senhor, o artigo define, não é qualquer Senhor, não é qualquer pessoa, é Deus em quem ele põe a sua esperança. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é soberano. Eu aguardo o Senhor. Vários salmos mostram essa verdade de aguardar o Senhor, de esperar no Senhor. Veja alguns salmos comigo que a gente pode relembrar aqui. O Salmo 27. Salmo 27, verso 14. A Bíblia também nos apresenta isso. Salmo 27, 14 diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 33, verso 20. A Bíblia também vai nos mostrar como esperar pelo Senhor. Ela diz assim, 33 e 20. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Salmo 40, verso 1, conhecido por muitos de nós. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei pelo Senhor. Salmo 62, verso 1, também mostra essa verdade. Salmo 62, verso 1 diz a Bíblia: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação.
Somente em Deus espera a minha alma silenciosa. Então o salmista aqui espera em Deus, espera no Senhor, e como ele diz, espera na palavra, na sua palavra. A ideia aqui é que ele é guiado pela palavra, é que a palavra é que decide o que ele deve fazer, o que o guia, o que norteia o seu caminho, os seus passos. Ele é guiado pela palavra de Deus. Ele espera no Senhor, no que diz a palavra de Deus, não em outras revelações ou em revelações que não estão ligadas à palavra de Deus. Ele espera naquilo que a palavra de Deus lhe ensina. É o que ele fala exatamente aqui no versículo 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Na sua palavra. É a palavra que é o rumo, o norte, o guia. Eu acho interessante em algumas passagens do Velho Testamento, de até mesmo alguns profetas que ouviram a palavra de Deus, tinham que obedecer a palavra de Deus, e vinha outro profeta, dizendo ser mais velho, dizendo ser mais experiente, de ter conversado com anjos e dizer, não, Deus mandou você voltar porque o anjo me apareceu agora, e ele voltou e se deu mal. Porque não era para ter feito assim. Deus já tinha dito a ele diretamente que entrasse naquela cidade e saísse por outro caminho e não voltasse. Ele foi acreditar em outra palavra que não a palavra de Deus. Então o salmista aqui, ele espera na palavra de Deus. E ele demonstra a ação de esperar com a ilustração da vigília de um guarda ou de um vigilante. Ele mostra que ele espera no Senhor, e ele começa a descrever isso a partir do versículo 6. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ou seja, o que um guarda, um vigia, alguém que está na vigilância da noite, mais deseja que aconteça? É que amanheça, é que chegue outro dia, é que chegue o amanhecer, porque o seu turno está completo, ou porque ele está vivo, ou porque não aconteceu nada. Ele anseia que chegue o outro dia. Mas como diz o próprio Salmo, ele pode apressar esse tempo, ele pode fazer com que a noite passe rápido, ele pode fazer com que isso termine logo. Ele tem que esperar. E por mais que o Salmo diga, a minha alma anseia pelo Senhor, ou seja, esteja ansiando, desejando que ele venha logo, ele espera a vontade do Senhor. Ele espera o tempo do Senhor. Ele é um vigia que aguarda o amanhecer, segundo a vontade de Deus. Não é ele que determina, ele espera pacientemente e confiante de que nada vai acontecer, porque o Senhor é com ele. Ele espera. E novamente, usando Israel, ele mostra a ação de esperar pelo Senhor, novamente usando a própria cidade de Israel, ou o povo, a nação de Israel, quando ele diz no versículo 7, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Espere Israel, pois no Senhor há misericórdia. Então ele diz, vale a pena esperar. Vale a pena esperar, mesmo que seja difícil, mesmo que seja angustiante, mesmo que você esteja ansioso para que as coisas mudem. Vale a pena esperar, pois no Senhor há misericórdia. Nele há copiosa redenção. É como se ele dissesse, em Deus há superabundância de bênção. É como Paulo diz no Novo Testamento, né? Onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso que ele nos mostra nele, em Cristo, a abundante redenção. E aqui ele mostra que é o resgate, o livramento. Nele, de fato, há abundância de graça, de misericórdia. Quem sabe orar reconhece o tempo de Deus. Quem sabe orar aqui aguardando a vontade de Deus, não determina, não exige, não obriga.
até porque sabe que nem direito tem. Quem está arrependido dos seus pecados, louva a Deus em oração, humilhando-se, temendo e aguardando a sua resposta no tempo de Deus. É isso que o salmista está nos ensinando. Deus deve ser louvado, reconhecido como soberano em nossas vidas, que o que ele faz, ele tem conhecimento de tudo, que os seus planos não podem ser frustrados. O salmista ora ao Senhor. E ele ora humilhando-se. Ele ora temendo e aguardando a resposta do Senhor. Que seja um exemplo para as nossas vidas, mesmo nas dificuldades que possamos passar ainda, mesmo nas profundezas das lutas que venhamos a enfrentar, mesmo nas dificuldades, possamos nos humilhar diante do Senhor. Algumas delas são pelos nossos próprios pecados. Reconhecer os nossos erros, pedir que Ele nos olhe com a sua graça e a sua misericórdia. Não olhe os nossos pecados, olhe para nós com o seu perdão. Que Deus aplique esta palavra em teu coração, em cada um dos nossos corações, para compreender o Deus que nós servirmos e também para obedecê-lo segundo Ele nos ensina na sua palavra. Ele está no controle das nossas vidas e Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes o fundo do poço é a saída para a vitória. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos ainda ouvir mais um cântico. Vamos ver aqui da parte Ó Rei das Nações, a igreja cantando, um pouco abafado o som, devido ser gravado ao vivo, mas um cântico que reconhece a grandeza do nosso Deus e que todos devem honrá-lo, devem se humilhar aos seus pés pela sua santidade e por sua bondade. Queremos agradecer os irmãos que estão conosco ainda. A irmã Vânia, já falei, né? Irmã Dora, irmã Margarete, irmã Lucila Souza Correia, de Cobija, né? Buenas noites, irmã. Deus abençoe a cada um de vocês aí na Cobija. Também quero agradecer aqui a irmã Isabel, já falei, alguns irmãos que eu não tinha comentado aqui, mas louvar a Deus por sua vida. Tem outros aqui que eu não tinha comentado. Deixa eu ver aqui. A irmã Rose Costa. Também,
acho que o irmão Edemir, né? Tem o Silima, Rogério Silva, lá da Israel. Tem o Isaac Sampaio, tem a irmã Leninha, Francilene Amaral. Então agradecemos pela participação dos irmãos, de estar conosco e que Deus abençoe ricamente a sua vida. A irmã Ieda, a irmã Clairto também, né, que estão conosco. Quero compartilhar com os irmãos as mensagens. Quem não tem acompanhado as sequências pode procurar aí no Facebook da Igreja Batista Regular Shalom, que nós temos desde o Salmo 120 até o Salmo 130 agora já gravados. Tenho certeza que você vai ser abençoado com essas mensagens, olhando para o que Deus fez ao povo de Israel e tendo uma ideia do que Ele pode fazer com nós, conosco, com a igreja nos nossos dias, como Ele pode livrar, como Ele pode proteger, como Ele pode libertar, como pode nos trazer confiança e esperança em várias adversidades da vida. Bom a gente lembrar que no tempo do Egito foram 10 pragas, né? E das 10 o Senhor livrou o seu povo. Nós estamos passando por uma só. Então, que Deus seja glorificado em nossas vidas. Aquela frase que Jesus disse quando estava perto da crucificação, que ele sabia de todo o sofrimento que vinha sobre ele, é o que me chama muita atenção quando ele diz: Pai, a hora é chegada. Que direi eu nessa hora? Passe de mim essa hora, ou eu não quero passar por isso? Pelo contrário, ele diz: Pai, glorifica o teu nome nesta hora. Que o nosso desejo seja de que, independente das circunstâncias, Deus seja glorificado em nossas vidas. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos e que a palavra do Senhor seja seu guia, seu manual de fé e prática. Se Deus quiser, estaremos de volta agora próximo domingo, né, tanto pela parte da manhã, às 8h30, como também às 19 horas. Na nossa escola bíblica dominical online e também na culto evangelístico à noite, culto de pregação da palavra e adoração do nosso Deus. O nosso desejo é que a gente volte o mais rápido possível para o templo, junto com todos os irmãos que fazem parte desta igreja, a igreja local, mas também daqueles que fazem parte da igreja no mundo inteiro. Que Deus abençoe a cada um de nós e uma boa noite a todos. Amém.